Olá pessoal, tudo bem? Desejo a todos a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos falar um pouco sobre o livro de Gálatas, mais uma mensagem do apóstolo Paulo, uma mensagem importante para as nossas vidas, para que a gente compreenda, entenda qual é o foco correto das nossas vidas. Muitas vezes ficamos com dúvida, né? O que é que eu estou fazendo na minha vida? Qual é o foco correto? Que caminho que eu tenho que seguir? As minhas decisões têm sido as decisões mais acertadas? Então hoje vamos meditar um pouco sobre isso. Vamos analisar o livro do apóstolo Paulo, a Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 24. É um textozinho curto que diz assim: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. É um trecho curtinho, mas para que a gente entenda melhor, eu vou ler mais alguns versículos antes e depois desse versículo, para que então a gente entenda melhor o contexto, tá? Então, do versículo 19 ao 21, é um trecho que eu nomeei de frutos da carne. E do versículo 22 ao 26, é um trecho que o próprio Paulo nomea, o apóstolo Paulo nomea de fruto do Espírito, tá? Então diz assim o texto. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as farras, as orgias, a sodomia e coisas semelhantes a estas com características parecidas. Coisas da carne, do desejo, do impulso do pecado, contra as quais vos previno, como antes já vos preveni, diz o apóstolo Paulo em outros trechos, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Olha o que Paulo fala: não herdarão o reino de Deus. Ele está nos alertando, ele sabe que a nossa vida, aqui chegamos 70, 80, 90, passar disso aí é pouca coisa. E depois que sai daqui, vamos para a vida eterna. A vida não acaba. Nós falamos, o Espírito, nós não temos Espírito, nós somos Espírito. Nós temos essa vida biológica, mas o nosso eu, a nossa individualidade é o nosso Espírito, que nos dá essa consciência, esse entendimento. Então, quando partimos dessa vida biológica, continuamos vivos, mas na vida eterna. E como viveremos essa vida eterna? No reino de Deus ou no inferno, no fogo, no sofrimento, na dor? Paulo continua, versículo 22, mas o fruto do Espírito é, observem, amor, gozo, paz, longanimidade. Longanimidade é igual a BR-101. Sai lá do sul, vai até o nordeste, longe para danar, não parece que não vai acabar nunca. Isso é longanimidade, esticado, paciente, demora de explodir, demora de perder a paciência. Isso é ser longânimo. Aí Paulo continua, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Ele diz, contra estas coisas não há lei. Ou seja, quem pratica todas estas coisas, obviamente, está praticando as obras do Espírito Santo, aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E os que são de Cristo, olha, já crucificaram a carne com as suas concupiscências. Já mataram. Já condenaram, está errado. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ou seja, se temos fé, se acreditamos, temos que agir da forma com que está descrito. Ou seja, não adianta só crer e não agir. É preciso agir, tem que andar, tem que ter uma vida condizente. Não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. É isso que Paulo fala nesse trecho, e nós vamos focar no versículo 24, que é: os que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É sobre isso que nós vamos refletir um pouco, vai ser rápido, tá, pessoal? Para nós entendermos qual é o foco correto da vida, qual é o foco que nós precisamos dar à nossa vida, para quem quiser, para quem entender que precisa. Esse texto do apóstolo Paulo a Gálatas é de extrema importância para
o entendimento de uma vida correta diante de Deus e que instrui o indivíduo, portanto nós, cada um de nós, particular, a trilhar o caminho do céu. Para quem quer trilhar o caminho do céu, quer ao morrer e ter com Deus, ter uma vida, ter salvação, ir para o paraíso, então é preciso observar o que Gálatas está dizendo. Eu olho para o lado, às vezes, um pouco, só que eu estou fazendo aqui a leitura da palavra, né? Então está aqui do ladinho. Então esse texto é de extrema importância para quem quer ir para o céu. Vou refletir sobre esse versículo 24, mas para isso eu li todo o contexto, porque fica mais compreensível, fica melhor de todos nós entendermos o que é o foco correto, qual o foco correto, conforme eu propus no tema dessa homilia. Hoje, infelizmente, as pessoas passaram a pensar que a vida se resume ao aqui e agora. Que a vida se resume às conquistas pessoais, tanto materiais quanto amorosas e sexuais. A maioria das pessoas estão pensando que a vida se resume a isso. As pessoas não têm tido mais compreensão de que a vida ou esta vida é apenas uma passagem. Antigamente as pessoas compreendiam isso melhor. Por isso as pessoas eram mais apegadas a Deus, tinham mais fé. Essa vida é um estágio para definir como viveremos a vida verdadeira e real. Qual é a vida verdadeira e real? A vida eterna. Aquela que iniciaremos após a nossa morte, após a nossa partida desse mundo biológico. Ninguém viverá aqui para sempre. Nós vivemos 70, 80, 90, alguns chegam a 100 e pouco, mas só a bagaceira. Né? Então, quando nós partimos daqui, aí se dará início à vida eterna. Eterna, não acaba nunca, nunca, não é 1000, não é 2000, não é 10.000, é para sempre. Como viveremos? Condenados ou vivendo no paraíso? O nosso eu, a nossa individualidade, que formam o nosso próprio espírito e que na verdade é a nossa própria vida, continuando no mundo espiritual, não morrerá e nem deixará de existir. Continuará existindo, mas a sua forma se dará como continuará existindo e a sua forma se dará como reflexo de como foram as suas decisões nessa primeira etapa que é a vida eterna, que é a vida biológica, desculpe. A vida espiritual, a vida eterna, ela se dará como um reflexo da forma com que nós vivemos aqui. Quais foram as nossas decisões, como a gente seguiu o nosso caminho, onde estava o nosso foco. Então a vida espiritual, ela será reflexo de onde o nosso foco estava, o que era mais importante para nós. E lembro, a vida é eterna. Eu gosto de focar nisso, porque as pessoas acham que a vida é só isso aqui. Não, morreu, morreu, acabou. Não, não acabou. Não acabou. Pelo contrário, é para isso que Jesus Cristo veio, para nos ensinar a seguir o caminho da vida eterna. Qual é o foco da nossa vida? É vivermos apenas aqui essa vida material, desfrutando enquanto pudermos? E depois? Precisamos pensar sobre isso. A nossa vida continuará existindo. Não morrerá. A morte é biológica, mas o meu eu continuará. Continuará existindo, mas como reflexo de como foram as minhas decisões aqui. E lembro, a vida é eterna, não acabará. Tanto para os que estiverem em gozo, não acabará, como para os que forem condenados ao fogo do inferno, também não acabará. O profeta Ezequiel disse que o inferno é onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Continua queimando, queimando, sofrendo. Às vezes a gente queima a mão um pouquinho, já é uma dor tremenda, imagina o corpo todo nesse sofrimento. Misericórdia. Não queira isso para a sua vida. Não queira. Será muito sofrimento. E não é porque Deus é ruim, porque Deus quer condenar o homem, porque foram as suas decisões. São as suas decisões. Deus dá o livre-arbítrio para que todo mundo viva da forma que quer, mas há consequências. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos pela nossa própria vida. Então, para melhor compreensão,
disso que nós estamos falando, qual o foco real, verdadeiro, onde precisa estar o nosso foco. E para melhor compreensão deste versículo, eu vou detalhar um pouco mais esse versículo, tá? Não vai demorar também, nós vamos passar rápido. Esse versículo diz, repetindo, e os que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então vamos lá? Primeiro, quem é de Cristo? Como diz o versículo, os que são de Cristo. Os que são de Cristo são aqueles que receberam a Cristo, conforme João 1,12 está escrito, mas a todos quanto receberam a Jesus Cristo, aos que creem no seu nome, ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então esses são os que são de Cristo. Então quem é de Cristo? Os que se tornaram filhos de Deus. Mas aí você me pergunta, tem que perguntar, ué, mas todo mundo não é filho de Deus? Não. Todos são criaturas de Deus. Mas filhos de Deus é aqueles que obedecem a Deus. Eles são mais íntimos, mais próximos. Todos nós somos criaturas. Mas São João, como alguns gostam de chamar, diz, mas a todos quantos o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Se tornarem, através do recebimento de Cristo. Através do novo nascimento, como continua João, agora no capítulo 3, versículo 3, ele diz, Nicodemos foi perguntar a Jesus Cristo como herdar o reino dos céus. Aí Jesus Cristo respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. E aí ele continua explicando como é o novo nascimento, né? Aceitar a Cristo. E como aceitar a Cristo? Reconhecer que é pecador, que tem uma vida de pecado, que precisa de perdão, se arrepender desses pecados, confessar esses pecados a Deus, pedir perdão arrependido. Qual a diferença de arrependimento para remorso? É que a pessoa que tem remorso fica triste pela besteira que fez, mas não muda. E arrependimento traz mudança, não volta a fazer aquilo de novo. Então, pedir perdão, se arrepender e pedir a Deus que venha morar na sua vida. Acreditar em tudo isso como Jesus Cristo nos ensinou. Na cruz, ele morreu na cruz para que a gente tenha o perdão dos nossos pecados. Então precisamos dar esse pequeno passo. Como João nos fala lá, nascer de novo. Deixar essa vida velha de pecado, de carnalidade, onde nós não nos preocupávamos com Deus e passar agora a ter uma vida nova. Deixar isso tudo para trás, eu vou agora ter uma nova maneira de fazer as minhas coisas. Agora preocupar sempre com o que Deus está achando. Deus precisa estar no trono da minha vida, não eu mesmo, porque eu faço muita besteira. Deus não, Deus conduz direitinho, né? Então é isso que João lá em 3 está nos dizendo. Então quem é de Cristo? Quem recebeu, quem nasceu de novo, quem vive pela cruz. Esse é de Cristo. Aí o texto continua, diz, crucificaram a carne. O que é crucificar a carne? Essa é a parte mais difícil, né? Aqueles que deixaram de agir ou que deixam de agir de acordo aos seus próprios impulsos. Está crucificando a carne. Está deixando de fazer aquilo que ele acha para fazer aquilo que é a maneira com que Deus ensinou. É crucificar o seu próprio eu para que Deus tenha espaço. Nós nascemos com o pecado original. Todo mundo sabe disso. Alguns não acreditam. E o pecado original é que nos leva a esse impulso pecaminoso, né? Então deixamos de agir conforme o nosso impulso pecaminoso, crucificando a carne. Nascemos com esse pecado original e esse nos leva a achar que o pecado é algo normal. Então, a nossa tendência é achar que o pecado é algo normal. Ah, Deus não se preocupa com isso, não. Se preocupa sim. Se preocupa sim. O pecado não é algo normal. E o pecado não é compatível com a vida humana real, aquela que Deus criou. Não era para ter pecado. O homem nem morreria. O homem passou a morrer porque se tornou pecador.
Então o pecado não é normal, não se iluda. Hoje as pessoas, inclusive, gostam de dizer, fulano pisou na bola, fulano pecou, vacilou. Porque pisar na bola, vacilar, são conceitos humanos. Mas a palavra pecou, a palavra pecado traz conteúdo espiritual, então é diferente. Então nós não devemos achar que o pecado é um mito. Fulano vacilou, não, fulano pecou. Porque pecado traz consequências, e consequências destruidoras de vidas. Precisamos saber disso de maneira real. Não nos enganemos. Aqueles que deixam de fazer o que é errado, por entender que o errado não é para fazer, que o errado estraga e prejudica a vida da pessoa, e por fim, o errado afasta o homem de Deus, e o homem afastado de Deus está fadado a morrer para o inferno. Então aquele que deixa de fazer o errado conscientemente, que não quer mais fazer o que é errado, esse então busca o caminho dos céus, do reino dos céus, como a palavra está nos dizendo. Mas aquele que faz, que peca, que vive a sua vida da sua maneira e que não procura mudança, esse está sob risco iminente, porque ninguém sabe a hora que vai partir desta vida. Precisamos ter cuidado. Queridos que estão me ouvindo, cuidado com a sua vida. A qualquer momento ela pode acabar, a minha, de qualquer um. Ninguém nunca sabe qual é a hora. Vigie, para que quando você partir daqui, você seja recebido nos braços do Senhor e não no fogo eterno. Cuidado. Vamos continuar, já estamos perto de acabar. O versículo diz, crucificaram a carne com suas paixões. O que é suas paixões? Com as suas paixões. O que é isso? As paixões são tudo aquilo que lemos como frutos da carne. Lembra que eu falei lá no início, que eu li? E todas as suas derivações, além daquelas que eu li, pensamentos maléficos, toda sorte de desejo carnal irregular e sexualmente pernicioso, roubos, corrupções, desvios, ambições descabidas, realizar coisas não planejadas para interesses próprios, ou seja, você tem um cargo público, está ali planejado que você faça uma coisa, você faz outra, que é errado, para você se dar bem. Mas isso não leva a lugar nenhum. Essa vida aqui acaba, o dinheiro acaba, a carne acaba, a gente fica doente, qualquer hora dessa um aí pega Covid, morre, ou qualquer outra doença. Né? Ambições descabidas, para atingir interesses pessoais, fofocas, desejar o que é do alheio, ambientes inapropriados. Saia dessa vida de boteco, não ande em boteco não. Não ande em boate, em prostíbulo, isso não leva ninguém a lugar nenhum. Lugar pernicioso. Ambientes inapropriados, letargia quanto ao entendimento sobre Deus. Letargia, má vontade, preguiça, moleza para entender sobre Deus. Prática espiritual proibida, feitiçaria, macumbaria, tudo isso a Bíblia veta. O espiritual é aquilo que Jesus Cristo nos ensinou na palavra. Precisamos nos apropriar da verdade. A verdade é esclarecedora, a Bíblia é esclarecedora. Letargia espiritual, entre tantos outros. Isso só são exemplos, mas diversas outras coisas semelhantes, associadas, com característica parecida, tudo isso leva ao inferno. Precisamos sair dessa vida. Por fim, o versículo diz, precisamos crucificar a carne com suas paixões e concupiscências. O que são concupiscências? É o desejo humano àquilo que agrada à carne, de forma pecaminosa. Porque, por exemplo, nós nos alimentamos, comemos, porque precisamos para matar a fome, mas é agradável, agrada a carne de alguma forma. Não é pecaminoso, mas concupiscência é o desejo pecaminoso, é o forte desejo e apelo sensual desapropriado, como é o caso da homossexualidade. Infelizmente, a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Não é um caminho adequado, precisamos fugir destas coisas. Forte desejo material exagerado, fazendo o indivíduo se preocupar mais com o agora, mais com o ter do que com o ser, mais com o material do que com o eterno. Concupiscência são os desejos da carne. Então veja que o versículo é curtinho, mas traz uma mensagem profunda. Vou repetir,
E os que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Traz uma mensagem profunda. Estou falando de forma resumida, para o vídeo não ficar muito grande, já passou de 20 minutos. Mas aqueles que puderem, assistam até o final. Tem uma mensagem importante. Uma mensagem importante. Concluindo, como você tem vivido a sua vida? De forma carnal, de forma apenas material, se preocupando só com o agora, não se preocupando com a vida espiritual, não se preocupando se está pecando ou não. Como você quer passar a eternidade? Você se preocupa com isso? Passe a se preocupar. A gente nunca sabe a hora, nem a gente nunca sabe quanto a gente vai viver. Pode ser amanhã, pode ser daqui a pouco. A gente não sabe. Como você quer passar a eternidade? É aqui em vida que a gente decide. Ah, mas Deus é tão bom, Deus não condena ninguém. Deus realmente condena ninguém ao inferno, não. Quem condena a pessoa ao inferno é ela mesma, pelas suas ações e decisões. Onde está o seu foco? Essa vida carnal, material? Tire o seu foco daí. Eu era novo, jovem, eu era bonitão, né? As garotas se interessavam por mim. Hoje, ó, barba branca, já mais rechuchudinho, já mais propenso a algumas enfermidades. A vida passa para todo mundo. Se preocupe com onde está o seu foco. Não é só para velho, não, jovem. Ninguém sabe a hora que alguma coisa vai acontecer, pode ser daqui a pouco. Reflita seriamente sobre isso e saiba que tudo que fazemos na nossa vida tem consequências na vida espiritual eterna. Eu gosto de frisar. A vida espiritual e eterna, ela não acaba nunca, independente para onde você vai. Reflita sobre isso, pense sobre isso. Nunca deixe para amanhã a mudança. Se você acha que precisa mudar, mude hoje. Que Deus lhe abençoe ricamente.